Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de atualização do que eu li desse livro aqui, 1001 livros para ler antes de morrer. Essa é a terceira atualização que tem aqui no canal. Tem uma playlist, inclusive, chamada 1001 livros para ler antes de morrer. Você, se não assistiu aos outros vídeos, você pode ir lá e assistir. Então, vem comigo. E o primeiro livro dessa atualização é o Frankenstein. Eu li pelo Kindle, tá? Vou mostrar para vocês a página dele aqui nesta edição. Esse é um livro da Mary Shelley, escritora inglesa. A primeira publicação dele foi feita em 1818. Na minha opinião, o percurso ideal para você conhecer a história do Frankenstein é primeiro o livro e depois o filme. Só que eu fiz o contrário e tive problemas. O cinema, né, e essas adaptações que aconteceram ao longo do tempo, acabou distorcendo bastante a obra original e a obra original acabou ficando irreconhecível. Por exemplo, o Frankenstein, ele não é o nome do monstro, como a maioria das pessoas deve imaginar, assim como eu imaginava antes de conhecer a história do livro. O Frankenstein é o nome do criador do monstro, Victor Frankenstein. Então o monstro, ele não tem na obra um nome específico para ele, tá? E isso é proposital, para mostrar essa falta de identidade desse monstro. O livro também tem um subtítulo chamado O Prometeu Moderno, fazendo uma referência à história do Prometeu da mitologia grega. E o horror, né, o cinema colocou muito essa história como um filme de terror, como uma história de terror. E o horror da obra está na ideia do ser humano ser capaz de dar vida a um outro ser. E ao conseguir realizar essa façanha, o próprio criador acaba desprezando a sua criatura. Então a atitude vingativa do monstro é fruto da própria sociedade. Ele foi abandonado, ele se sentiu desamparado, ele foi rejeitado, foi excluído. E foi tudo isso que gerou o comportamento impulsivo e destrutivo do monstro. Então é uma obra muito reflexiva e mais reflexiva do que uma obra de terror, como o cinema acabou colocando, tá? Eu recomendo fortemente, é simplesmente incrível. O próximo livro é esse aqui, Jane Eyre, de Charlotte Brontë, uma escritora inglesa. A primeira publicação foi feita em 1847. Eu li por essa edição aqui, olha quantas marcações, gente. Realmente é incrível. Vou mostrar para vocês ele aqui na página do 1001 livros. Bem, conta a história da Jane Eyre, uma criança que foi obrigada a morar com uma tia rica, a senhora Reed, uma mulher detestável e rude. Então já dá para imaginar o quanto essa menina vai sofrer nas mãos da tia e também dos primos. Depois ela vai para um colégio interno, mais tarde vai ser governanta na casa de um senhor chamado Rochester. E ela passa por diversos problemas, todos conectados com a sua condição social, com a sua condição financeira e, claro, por ser uma mulher também. Então é uma obra que vai levantar várias questões sobre a vida das mulheres na sociedade do século XIX. Infelizmente, são problemas que ainda existem na sociedade atual. Vale a pena ler esse livro? Com toda certeza, é simplesmente maravilhoso. O terceiro livro lido desta série é A Letra Encarnada, ou também A Letra Scarlet. Aliás, aqui vocês podem observar nesse título que o título é A Letra Encarnada, ok? Eu fiz a leitura por essa edição, que é do Clube de Literatura Clássica. Aqui ele já vem com o nome A Letra Scarlet. Espero que vocês tenham conseguido enxergar. Acho que deu, né? Bom, é isso. Bom, o livro, ele conta a história de uma mulher chamada Hester Prynne, que foi condenada a usar a letra A bordada na roupa para sempre. Mas por quê? Então, nessa sociedade, as mulheres adúlteras, elas eram obrigadas a viver carregando esse símbolo para que o crime cometido, né, esse crime de ser adúltera, nunca fosse esquecido, nem por ela e nem pelas outras pessoas da sociedade, da comunidade. Então o livro levanta sérios questionamentos sobre o puritanismo da época,
Os membros da sociedade, considerados os mais virtuosos, são muitas vezes os mais cruéis e os mais depravados. E os que são considerados grandes pecadores, assim como a Hester Prynne, na verdade, são pessoas comuns que cometem pequenos deslizes, assim como qualquer um de nós, né? Então, um livro muito interessante e é um livro que vai quebrar vários paradigmas. O próximo livro desta atualização é Madame Bovary. Ele aparece aqui. Eu fiz a leitura por uma edição bem baratinha dessa editora aqui. E esse livro, Madame Bovary, foi escrito pelo Gustave Flaubert, um escritor francês. A sua primeira edição saiu em 1857, tá? É mais um livro que fala de adultério, né? A traição foi tema de muitos romances ao longo de toda a história, exatamente por ser um tabu, né? Quem quer falar de traição, não é mesmo? Aliás, o escritor ele foi processado na época, que é uma curiosidade, né? E a alegação era que o livro ofendia a moral e os bons costumes. Então, falando sobre a obra, a gente tem aqui a protagonista, a Emma Bovary, que é uma mulher exuberante, que ama ler livros de romances, daqueles bem melosos, mas que não se concretizam na realidade, né? Eles ficam assim na fantasia, apenas na expectativa. Então ela deseja o marido perfeito, a casa perfeita, os empregados perfeitos, enfim, ela idealiza, ela sonha demais e ao tentar concretizar os seus sonhos, ela mete os pés pelas mãos. Enfim, você quer tiro, porrada e bomba? Então leia Emma Bovary, recomendo. O livro número 5 dessa lista é Pais e Filhos. Ele tá aqui na obra nesse pedacinho, tá? Eu fiz a leitura pelo Kindle, então não consigo mostrar a capa aqui para vocês, de um escritor russo chamado Ivan Turgenev. O livro foi publicado pela primeira vez em 1862. Então o livro ele aborda o confronto entre gerações, pais e filhos, né, ao título. Então os mais velhos e tradicionais, representados no título pelos pais, e os jovens com suas ideologias mais inovadoras, representados no título pelos filhos. Então você pode ler esse livro com foco nas questões sociais e políticas da época, que aliás é o que o livro aborda, né? Mas há uma outra chave de leitura e que eu gosto muito, que é pensar no quanto esse tema é atual. Quem nunca teve, ou pelo menos presenciou, confrontos de ideias entre gerações? É muito comum, né? Então, se você entrar nessa leitura com a cabeça livre de qualquer conceito pré-concebido, você vai ver que nem lá, nem cá, nem 8, nem 80. Afinal, quem é que tá certo? É o mais velho ou o mais jovem? Né? Será que tem alguém 100% certo? Será que isso existe, né? Então é aquele livro para você parar e pensar. E pensar no quê? Pensar na vida, na sua vida, né? Na vida em sociedade, certo? O livro número 6 é Alice no País das Maravilhas. Olha esta ilustração, que coisa mais linda! Bom, Alice no País das Maravilhas, de um escritor chamado Lewis Carroll. Eu li por essa edição também, que é bem baratinha, tá? Escritor inglês. O livro foi publicado pela primeira vez em 1865. Eu não vou falar muito sobre esse livro, gente. Ele faz parte da lista de leitura obrigatória da Unicamp. Então aqui no canal tem vídeo, tem material de estudo, tem um monte de conteúdo disponível sobre ele aqui no canal para vocês. Então, a única coisa que eu faço questão de deixar claro aqui é que esse livro é um verdadeiro presente para os vestibulandos. Leitura dinâmica, leve, rápida e, ao mesmo tempo, potente. Gente, é muito bom. Leia! E o livro número 7, ele tá nessa página aqui, nesse pedacinho. Eu li o livro número 7, que é o Angústia, do escritor brasileiro Graciliano Ramos. A primeira publicação dele foi em 1936. Gente, eu sou apaixonada pelo Graciliano Ramos e amo muito esse livro. Aliás, eu já perdi as contas de quantas vezes eu li ele na minha vida. Bom, esse livro, ele tá saindo da lista de leitura obrigatória da FUVEST. Esse foi o último ano dele na FUVEST. É uma pena, e ele vai deixar saudades. Tem muito material dele aqui no canal, então eu não vou ficar falando muito sobre ele, mas é importante
para você que não conhece entender bem que nesse livro a gente tem um narrador em primeira pessoa, o Luiz da Silva, contando a sua própria história, o seu próprio fracasso. Então é um livro muito impactante, sofrido, tem uma linguagem bruta, com xingamentos e tudo, tá? Difícil, não difícil pela sua complexidade, tá? Mas pela intensidade. Ele causa uma certa náusea, uma dor no estômago, é um livro bem indigesto. Mas leia. Parece antagônico, né? Eu falar tudo isso do livro, eu falar que causa náusea, que é um livro indigesto, e depois dizer, leia. Mas é tudo isso mesmo, porque os bons livros, eles são capazes de causar sensações desconfortáveis, gente. Esse livro é simplesmente maravilhoso e eu recomendo. E o livro número 8 é esse aqui, gente, 1984, do George Orwell. Dá uma olhadinha nestas ilustrações. Bem, eu fiz a leitura dele por essa edição aqui da Companhia das Letras, mas eu também tenho essa edição muito chique, né? A capa dura, maravilhosa, tá? Do Clube de Literatura Clássica. Gente, simplesmente incrível. É uma edição bilíngue. Dá uma olhadinha nisso. Muito chique. Mas enfim, eu fiz a leitura por essa edição aqui, tá? Então é uma distopia e é a distopia mais famosa que existe no mundo. O livro é uma advertência sobre os perigos do totalitarismo, sobre o poder da manipulação da linguagem e da história também, né? E sobre o abuso do poder. Então é curioso pensar que um programa de televisão atual recebeu o mesmo nome do nosso grande irmão aqui do livro, né? O Olho que Tudo Vê. Aliás, é muito louco pensar que nós estamos sendo monitorados o tempo todo pelos nossos celulares, pelos nossos tablets, pelos nossos computadores, sei lá. Há muitas polêmicas sobre isso, sobre a capacidade que esses eletrônicos têm de monitorar as nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Esse livro, além de todas as outras questões que ele trabalha e que a gente vai fazer uma grande reflexão sobre a sociedade como um todo, eu sempre paro para pensar um pouquinho nessa questão do monitoramento também. Bem, vale a leitura? Sim, sim, sim. Só leia. Livro número 9, As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Aqui ele tá nesse pedacinho, tá? Escritora brasileira. Eu fiz a leitura pelo Kindle, então eu não tenho como mostrar a capa aqui para vocês, tá? Primeira publicação dele em 1973. Então o livro retrata a atmosférica claustrofóbica dos anos 70 no Brasil pela perspectiva, pelo olhar, né, de 3 meninas, de 3 narradoras, a Lia, a Ana Clara e a Lorena. Então elas são muito diferentes e é essa diferença que ajuda no entendimento da obra, porque não há marcas que mostrem a mudança de uma narradora para outra. Então nós, leitores, precisamos sempre estar atentos o tempo todo para acompanhar esses monólogos interiores e saber qual é a narradora da vez. Qual é a voz que domina a narrativa naquele momento? Gente, é um refinamento técnico da Nossa Senhora Liginha, que, olha, tá de parabéns. Aliás, ele vai entrar, a partir de 2026, na lista da FUVEST. E o livro número 10 e último de hoje se chama Amada. Ele aparece aqui nesse pedacinho, tá? De uma escritora americana chamada Toni Morrison. A primeira publicação desse livro foi em 1987, tá? Então a obra levanta a discussão sobre os horrores da escravidão na cultura americana, mostra que a escravidão não é apenas uma condição física, mas também uma condição psicológica, levanta o questionamento sobre o que é liberdade. Será que para ser livre basta não estar acorrentado? Será que apenas isso é liberdade? Tem também a presença do sobrenatural na obra. A Amada, que inclusive dá nome ao livro, é a personificação de um passado doloroso. Outro dado interessante é que esse livro foi baseado em uma história real. Pois é, eu gostei muito. De novo, é aquele livro para incomodar, tá? Para trazer desconforto. E como tal, ele cumpre muito bem esse papel. Recomendo a leitura? Sim, recomendo. Então, para fechar esse vídeo, vamos fazer o balanço da minha
leitura, né, do andamento desse projeto dos 1001 livros para ler antes de morrer. No primeiro vídeo, eu atualizei a leitura de 11 livros. No segundo vídeo, mais 10 livros e agora mais 10. Portanto, tá faltando só 970 livros. Tá fácil. Preciso só de umas 3 vidas para terminar? Sim, com certeza. Mas bora lá. Não devo nada para ninguém, né? É um projeto pessoal e tá tudo certo. Vou andando aqui no meu ritmo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.